Estamos ao vivo com Bate-Papo FGV, que recebe especialistas da Fundação Getúlio Vargas para debater assuntos da atualidade. Hoje vamos conversar sobre os desafios da infraestrutura na retomada do crescimento no país. Para o tema, convidamos o vice-presidente da FGV, Sérgio Quintela, que é economista, engenheiro civil e engenheiro econômico. Ele possui mestrado em administração de empresas e AMP em administração pela Universidade de Harvard. Dentre as diversas atividades profissionais, ele foi membro do Conselho de Administração da Petrobras, membro do Conselho Monetário Nacional e da Academia Nacional de Engenharia, além de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Quintela, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vocês podem participar enviando perguntas ao longo do programa. Antes de começarmos a falar sobre as medidas necessárias para a retomada da infraestrutura no país, vamos voltar um pouco no tempo para relembrar a trajetória de Quintela. Ele se formou em engenharia no final da década de 50, em plena fase desenvolvimentista, com um plano de metas voltado para a construção de usinas hidrelétricas, estradas de rodagem, ferrovias, construção de portos e aeroportos e também a construção de Brasília. Que lembranças você tem dessa época e quais as suas principais atuações no setor ao longo da sua carreira? De fato, você descreveu com precisão aquele ambiente dos final dos anos 50 até os anos 70. Nesse período, primeiro no governo do Juscelino Kubitschek, ele havia definido 30 metas, que incluíam praticamente grandes obras de infraestrutura que você mencionou. E incluíam uma chamada meta-síntese, que era a construção de Brasília. Nesse período, eu era formado há muito pouco tempo, eu havia trabalhado durante algum tempo na Rede Ferroviária Federal como estagiário ainda não era engenheiro. Quando me formei em engenharia, deixei a Rede Ferroviária e fui trabalhar no setor privado, primeiro numa firma de construção civil, depois numa firma já mais sofisticada de montagem industrial e de projetos de engenharia, basicamente todas elas voltadas para o ramo da infraestrutura. Nós fomos, naquela época, projetistas e construtores de obras muito importantes. Por exemplo, Itaipu Binacional, nós fomos, juntamente com uma firma americana, a Internacional de Engenharia, que eu era presidente, foi a projetista de Itaipu Binacional, que é uma obra imensa, talvez ainda a primeira e maior hidrelétrica brasileira. Fomos projetistas de outra hidrelétrica no Nordeste brasileiro, chamado Serra da Mesa, que é uma obra belíssima que não tem concreto. Ela foi construída dentro de uma montanha de granito azul, de maneira que você entra na Casa de Fosso e parece estar entrando numa catedral. Então a beleza daquilo, porque não tem concreto, não tem nada. Nós fomos também projetistas e construtores de obras muito importantes, de linhas de transmissão. Quase todas as linhas de transmissão de Furnas fomos nós que ou projetamos e construímos. Fomos projetistas e construtores de obras importantes no setor civil, do setor privado, além do setor público, também do setor privado. De maneira que foi uma época muito bonita, muito gostosa, em que a infraestrutura esteve realmente sendo priorizada pelo governo e pelo setor privado também. Isso, infelizmente, se interrompeu nos anos 80. Muitas das obras mais importantes do país, né, que foram construídas nesse período. Várias obras mais importantes que até hoje estão aí, funcionando bem, e há hoje uma carência de que isso seja retomado, mas talvez mais adiante a gente possa discutir um pouco do porquê que essas obras pararam e a importância que o setor tem. Do final da década de 50, desse período, até os anos 80, quando vivemos uma crise cambial, o Brasil teve grandes investimentos no setor de infraestrutura. Depois disso, ao longo de 25 anos, os investimentos no setor foram reduzidos por causa dos ajustes fiscais.
Que impactos foram causados por esse período de tanta estagnação? Foram de vários tipos os impactos. Primeiro, o impacto da paralisação das obras e de recolhimento praticamente sem retorno das grandes empresas de engenharia de projetos que nós tínhamos na época. O Brasil tinha naquela época, talvez, umas 10 grandes companhias de projeto. Aqui eu era presidente, era a maior empresa de projeto da época, mas não estava sozinha, existiam outras empresas de porte menor, mas assim mesmo com um número de engenheiros e número de projetistas, etc. É muito importante. É preciso lembrar que nessa época que nós estamos falando, não existia internet, não existia computadores, existiam computadores, mas não com a capacidade que os computadores atuais têm. De maneira que a importância do projetista era muito grande. O que hoje é feito por um robô, antes era feito por pessoas físicas que trabalhavam desenhando aquilo que seria uma hidrelétrica. Então a perda foi, primeiro, para o país, que paralisou o investimento em infraestrutura, segundo, a virtual eliminação das empresas de projeto, que estão sendo sentidas agora, pelo menos sensivelmente, pela dificuldade que o governo tem, não só esse governo, mas os governos desde meados de 80, em realizar projetos de engenharia, porque simplesmente quase que não desapareceram todos os projetos. E houve também, é claro, uma perda financeira que o Estado teve, as empresas privadas tiveram, sobretudo aquelas grandes empresas de construção pesada, construção de estradas, ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, etc., que agora parece que o governo, imagino que esse e o próximo governo, seja ele qual for, vai retomar as construções de obras de infraestrutura pela sua absoluta essencialidade. Quer dizer, é um assunto prioritário para o Brasil. Porque a gente só tem as obras feitas, realizadas naquele período, as grandes obras. Hoje em dia, tanto se necessita de grandes obras de infraestrutura e elas não são realizadas. E elas não são realizadas. Hoje em dia, quer dizer, no momento, o problema é basicamente fiscal. Quer dizer, o governo federal e os governos estaduais passam por uma crise fiscal que não é desprezível, não é pequena e que vai demorar alguns anos ainda para se recuperar. É o custo Brasil? É o custo Brasil. O custo Brasil tem um efeito adicional na produtividade, quer dizer, uma baixa produtividade. Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo, você pega o agribusiness, o negócio agrícola brasileiro. Ele, para mandarem vamos dizer, um soja para a China ou para o Japão, em vez de sair pelo Pacífico, ele tem que vir até o Porto de Santos, e vem de caminhão, para ser distribuído. Então, o custo da logística é muito elevado, portanto, a rentabilidade do produto também cai. Esse tipo de obras são importantes para o Brasil ficar competitivo no mercado global, que é hoje em dia o mercado geral. Perfeito. Por que a modernização da infraestrutura do país é apontada por especialistas como uma pré-condição para o crescimento sustentável da economia? Por todos esses motivos. Primeiro, ela é uma grande empregadora. Segundo, ela é uma grande adquirente de equipamentos pesados, tratores, guindastes, enfim, todo um conjunto de equipamentos pesados que vamos fazendo. Então, toda essa rede de fornecedores e de executores não só tem renda bastante satisfatória, como é também ela um exemplo da indústria brasileira como fornecedora para as empresas construtoras. De maneira que a infraestrutura não é a única importante, evidente, há uma série de outras razões e uma série de outras formas de você fazer o desenvolvimento econômico, mas sem ele você não faz. A China é um bom exemplo disso. Quer dizer, a China partiu depois da morte do Mao Tse-tung até agora recentemente, para um programa de infraestrutura realmente impressionante. Agora mesmo está sendo inaugurada uma ponte com 56 quilômetros de comprimento, dos quais 9 por baixo d'água, para os navios poderem passar por cima sem prejudicar. É uma obra gigantesca, é a maior ponte do mundo, mas é apenas um exemplo dos muitos exemplos
que a China está hoje modernizando-se, caminhando para ser uma importante, talvez mesmo uma das primeiras economias do mundo. E esse exemplo da China nós devemos reproduzir aqui de alguma forma, seja com recursos públicos, seja com recursos privados. E é um dos setores que mais emprega mão de obra humana, né? É verdade. Tem pouca automação, a mão de obra humana é extremamente necessária. Exatamente. Isso faz uma diferença muito grande. Exatamente. Não há dúvida nenhuma de que a construção civil, de um modo geral, a construção civil, nós damos o nome de construção civil, a construção de prédios, etc. Né? A outra se chama construção pesada, que é de estradas, ferrovias, aeroportos, etc. Todas elas são muito dependentes de mão de obra. E de mão de obra de boa qualidade, não é de operário comum. Não é? São centenas de engenheiros, né? Muitas dezenas e dezenas de mestres de obra e muitos milhares de trabalhadores. No momento em que o Brasil está ainda com uma massa de desempregados tão grande, nós estamos falando em quase 13 milhões de pessoas, não é? A retomada dos investimentos em infraestrutura, eu repito, seja com o setor privado, seja com o Estado brasileiro, é fundamental para reduzir esses 13 milhões a números suportáveis para eliminar essa quase doença que foi essa perda de emprego de quase 13 milhões de pessoas que procuram emprego, porque há um número grande de pessoas que não está empregado e já não procuram mais emprego. Esse número vai talvez a 20 milhões de pessoas e, portanto, abrange quase 40 milhões se contar as famílias, né? O número de pessoas atingidas é muito grande. E uma das formas, como você lembra, é realmente ativar a infraestrutura pela capacidade que ela tem de reduzir o desemprego e gerar uma renda adicional importante. Nas 2 últimas décadas, os investimentos em infraestrutura chegaram a pouco mais de 2% do PIB. Atualmente, o Fórum Econômico Mundial classifica o Brasil em 72º lugar no ranking de qualidade de infraestrutura. Quais os maiores entraves para o crescimento desse setor? Bom, primeiro, os entraves mencionados anteriormente, natureza financeira. Mas não são apenas esses, não. Eu talvez seja, para o público que nos atinja, talvez eu venha agora falar de uma coisa um pouco mais técnica, mas há necessidade de uma reformulação muito grande na forma pela qual os serviços públicos são contratados no Brasil. Há uma lei, a Lei 1666, que regula o mecanismo de licitações. Mas essa lei não cobre as necessidades da engenharia de um modo geral, da engenharia pesada em particular. Por exemplo, o Estado contrata uma obra sem um estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade é aquele que é feito para verificar se aquele projeto é rentável e se justifica o financiamento que é dado a ele. Em segundo lugar, é preciso fazer projetos de engenharia básica para se poder fazer orçamentos que sejam compatíveis e realistas. E terceiro, projetos executivos, que são o detalhamento do projeto para que os construtores possam não só orçar aquilo bem, como executar aqueles serviços com exatidão. Essas são algumas carências no campo administrativo, nas relações do setor privado com o setor público. Eu vivi essa experiência no período que eu tive no Tribunal de Contas do Estado, em que as licitações eram mal planejadas, além de mal planejadas, mal concebidas, sem estudos de viabilidade, que produziam os famosos aditivos, os famosos acréscimos de preço, que levaram a essa situação que nós estamos vendo hoje de desvios de dinheiro de uma forma generalizada no setor público brasileiro, que é uma coisa que ela tem que acabar. Nós não podemos viver com esse ambiente de corrupção, mas uma das formas é trabalhar no direito administrativo, usar as peculiaridades e especificidades do direito administrativo para que, então, seja possível que a licitação seja feita em cima de projetos executivos, projetos básicos, projetos executivos e orçamentos realmente corretamente avaliados, para que a gente saia dessa dificuldade que nós estamos vivendo e acompanhando na corrupção que se espalhou em muitos setores da economia brasileira. Perfeito.
Vamos avisar as pessoas que estão assistindo, começaram a assistir a gente agora. Estamos falando hoje sobre os desafios da infraestrutura na retomada no crescimento do país, com o vice-presidente da FGV, Sérgio Quintela. Em maio do ano passado, o governo lançou o programa de parcerias de investimento para atrair mais investimentos da iniciativa privada para as obras de infraestrutura. Quando foi lançado, o programa previa a concessão ou venda em 35 projetos em energia, transportes e saneamento. Esse ano, o programa foi ampliado para mais 55 projetos. A previsão é que as operações por leilão cheguem a 45 bilhões. Qual a sua expectativa para o programa? Eu sou otimista que isso seja possível, porque existe no mundo hoje há uma liquidez no sentido de recursos disponíveis muito grande, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na China. Tá? Então não é improvável, eu diria até que é muito possível, que investidores estrangeiros, combinados com investidores brasileiros, combinados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, isso tudo somado seja capaz de levar esses projetos adiante, o que seria uma grande conquista, uma grande conquista. Agora mesmo, nós teremos nesses próximos meses os leilões do pós-sal, né? O pós-sal não é um projeto de infraestrutura, mas é um projeto de repercussão imensa, inclusive, especialmente para o estado do Rio de Janeiro, porque é aqui que estão as grandes reservas de petróleo. Então, eu sou otimista, acho que isso se viabiliza se o setor privado tiver aquilo que se chama confiança nas práticas políticas, confiança nos aspectos jurídicos das concessões, porque a insegurança jurídica inviabiliza a participação do setor privado, seja ele nacional, seja ele estrangeiro. Se for colocado em dúvida que aqueles contratos vão ser honrados, não haverá investimento. Né? O Brasil passou por isso no governo passado, quando fez modificações abruptas no setor elétrico, e hoje o setor elétrico vive uma crise de produção, de preço, de rentabilidade, por erros de julgamento que foram feitos no setor específico do chamado setor elétrico brasileiro, né? Seja nas hidrelétricas, nas termoelétricas, nas concessões, sejam elas ao setor público, sejam elas ao setor privado. Mas é que essa combinação de coisas é que é fundamental para que esse conjunto que você leu de projetos e propostas de coisas sejam feitas. Eu espero que elas sejam feitas com esse cuidado que eu falei pouco tempo atrás, né? Isso sejam editais bem feitos, projetos bem executados, planejamento para que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu no Nordeste brasileiro, que construíram termoelétricas e na hora não tinha ali a transmissão para transmitir a energia que era produzida na termoelétrica. Isso se chama falta de planejamento, falta de coordenação, que o Brasil já deu mostras de possuir, e muito bem, e infelizmente se multiplicam os exemplos desse que eu estou me referindo, as térmicas do Nordeste, que ficaram paradas da mesma maneira como as solares, etc. Você pode dizer que a construção civil é uma espécie de espelho de como está a economia do país? Eu não digo um espelho, talvez seja exagerado dizer o espelho, mas é um indicador, certamente, forte, né? De como o país está vivendo, e é um indicador disso, inclusive, do nível de desemprego que o Brasil tem. Todas essas obras, elas envolvem dezenas, milhares de pessoas, né? A hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, chegou a ter no canteiro de trabalho quase 15 mil pessoas trabalhando. Né? E a mesma coisa no Rio Madeira, nas hidrelétricas do Rio Madeira, que foram feitas, envolvia algumas dezenas de milhares de pessoas. Né? Quando esse processo é repetido, o operário, o engenheiro, o mestre de obras, ele se desloca de um lugar para outro e vai acompanhar nova obra no novo lugar, no novo estado, no novo Rio e assim sucessivamente. Né? Então, ela é um espelho, como você diz, e um reflexo da crise que nós ainda estamos vivendo. Os indicadores aqui da Fundação Getúlio Vargas são otimistas de que a economia está se recuperando.
vai ser lento o processo, mas pelo menos saímos daquele grau de quase depressão para um início de retomada do desenvolvimento. E essa retomada econômica para a geração de renda e emprego, que a gente estava falando agora há pouco, depende do setor que tem interesse da iniciativa privada. Isso. Que ajustes precisam ser feitos para atrair empresas e garantir a entrada de investidores? Eu acho que me antecipei, eu não sabia da pergunta, me antecipei um pouco quando falei sobre dois itens que eu, pessoalmente, considero importantes. O primeiro é um planejamento, né? Nós, quando começamos a projetar a hidrelétrica de Itaipu, começamos o projeto 5 anos antes de entrar uma pessoa para executar a obra, para dar tempo para que aquele projeto fosse feito cuidadosamente, avaliados os riscos, avaliar todas as características. E eu estive no Rio Tapajós, há 20 e tantos anos atrás, para escolher áreas para fazer as hidrelétricas que hoje estão sob o risco de não serem feitas por questões ambientais. Há uma, eu não chego a dizer uma briga, mas há uma disputa entre os ambientalistas e aqueles que defendem as hidrelétricas, porque a hidrelétrica, além de ser mais barata do que uma termoelétrica, portanto, menor é o custo para o consumidor, seja ele privado, seja ele uma empresa, isso tudo de uma certa forma, afeta o desenvolvimento. E segundo, aquelas referências que eu fiz a alterações no sistema de licitação e modificações na Lei 8666, que é uma lei já de quase 10 anos, talvez um pouco mais, uns 12 anos atrás, e que, a meu ver, precisa ser modificada para flexibilizar o processo e melhorar e dar mais segurança, seja ao Estado, seja à empresa privada, de que aquele projeto tem rentabilidade e vai ser executado como devia. Perfeito. Estima-se que entre 2015 e 2025, o Brasil precisa construir 14 milhões e meio de domicílios para suprir o déficit de moradia que a gente tem hoje. Como você enxerga esse cenário de demanda habitacional? Ele existe. Nós sabemos perfeitamente que uma parcela relevante da população brasileira mora mal. Mora em comunidades, mora em favelas, mora em pequenas cidades sem habitação adequada, né? O sistema de financiamento da habitação, ele foi concebido há muitos anos atrás. Ele foi concebido em 1964, com a criação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço foi criado para permitir o fim daquilo que era a inviabilidade do investidor em manter empregados com mais de 10 anos. Na época, em 1964, depois de 10 anos, ele era estável para o resto da vida. Você não podia mais demitir os empregados. Resultado, ninguém fazia 10 anos de emprego porque os empresários não deixavam. Isso foi alterado para melhor e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço criou-se o Banco Nacional de Habitação e, através do Banco Nacional de Habitação, o Brasil construiu alguns milhares de residências. Isso hoje passou para a Caixa Econômica, que tem recursos para isso, não é por falta de recursos e não é por falta de capacidade de construção. Porque, na verdade, a construção de uma habitação, seja ela um apartamento, seja ela casas, é uma coisa relativamente simples em termos de engenharia. Não se compara com a dificuldade de uma hidrelétrica, de uma termoelétrica, de uma usina nuclear, de um porto, de uma ferrovia e assim sucessivamente. Do ponto de vista técnico, é uma coisa relativamente simples. O Brasil precisa fazer concessões de infraestrutura bem feitas. De que forma a insegurança regulatória dos últimos anos enfraqueceu a atratividade das concessões? Enfraqueceu e muito. É aquilo que eu já me referi anteriormente sobre a chamada insegurança jurídica. A segurança jurídica, isto é, a certeza de que os contratos assinados vão ser cumpridos, não vão ser alterados, ela permite duas coisas. Primeiro, atrair capital. E a segunda coisa, que é a decorrência dessa segurança jurídica, é que você pode ter taxas de desconto para fazer o estudo de viabilidade menores, porque se você tem dúvida se aquele contrato vai ser rescindido, ou modificado, ou alterado, o que você faz?
você coloca preços para recuperar seu investimento em 5 anos, em vez de ser em 10 ou em 15. Você tem que ter um horizonte de 15 anos de segurança para poder fazer um investimento, e o custo que vai ser cobrado do consumidor pode ser mais baixo. Quer dizer, no momento, quando aparece a insegurança, os custos se elevam, porque o investidor quer recuperar o capital dele com rapidez, o que é muito ruim, sobretudo nessas grandes obras de infraestrutura que são feitas para serem usadas durante décadas, 20, 30, 40 anos, e as suas reformas, e as suas modificações, e a sua modernização, etc, etc. De maneira que o grande segredo para atrair é segurança jurídica para que o investidor privado, nacional ou estrangeiro venha para o Brasil e entre nas concessões. Ótimo. Professor, a gente está começando a receber agora perguntas do público. Qual a avaliação do senhor sobre o papel dos estudos de impacto ambiental nas grandes obras? A gente acabou de falar um pouco do impacto ambiental. Acho que todos nós somos favoráveis a que o meio ambiente seja preservado. Não há ninguém que minimamente sensível que não deseje que o meio ambiente seja preservado de todas as formas possíveis. Mas existem alguns exageros, muitas vezes, nesse processo, né? A hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, que é recente, ela é um exemplo disso. Quer dizer, é uma hidrelétrica de 12 mil megawatts, segunda ou terceira maior hidrelétrica brasileira, mas, no entretanto, na seca, ela só produz 1.700 megawatts, na média do ano só produz 5,7 megawatts. Se você instala equipamentos para 12 mil megawatts e na média só produz 4.700, aquele custo do custo da energia daquela usina sobe de preço, porque você tem menos capacidade de fazer. Então, eu, pessoalmente, sou muito favorável aos cuidados com o meio ambiente, de todo tipo, mas, como engenheiro, acho que existem em determinadas obras um excesso dos chamados ambientalistas e criação de desnecessárias, a meu ver, restrições à construção de... A usina de Belo Monte, eu vou citar o Belo Monte, que é um exemplo mais recente, tem um canal de desvio de água que custou 6 bilhões de reais, com o único propósito de preservar um lugar onde moram 212 índios, para não alagar um lugar onde moram 212 índios, gastou-se 6 bilhões de reais, o que mostra uma desproporção entre aquilo que se chama relação custo-benefício, né? Se pegasse aqueles 212 índios e mudasse para 2 ou 3 ou 4 quilômetros de diferença, não se fazia um canal que custou 6 bilhões de reais. Esse número vai estar na conta da gente, né? Conta do consumidor, na conta da indústria, na conta da indústria incentiva com grande incentivo, com grande demanda de energia, o que acaba aumentando e criando o chamado custo do Brasil. Sim. Temos outra pergunta. Como o senhor vê um retorno do transporte ferroviário de longa distância para a mobilidade das pessoas entre as grandes áreas metropolitanas? Eu veria isso com grande entusiasmo, não só para pessoas, mas também para carga, né? Eu cheguei a fazer uma referência que as grandes colheitas do agronegócio brasileiro saem de caminhão, em vez de sair de cima do trem, né? Formam filas de caminhões, alguns milhares de quilômetros, para trazer a soja, ou o milho, ou o trigo, ou seja o que for, ou o café, da região produtora até o Porto de Santos, né? Então, nós tivemos, de uma certa forma, durante alguns anos, e lamentavelmente, o abandono praticamente, eu não chego a dizer que é um abandono total, mas é um virtual abandono de ferrovias que estavam em funcionamento e que podiam, por ajustes, aprimoramentos e modernização, continuar transportando pessoas e produtos
de forma econômica e segura. Não é? A ferrovia e o nosso telespectador, eu estou chamando de telespectador, mas não sei se devo chamar de telespectador, está mencionando, é uma verdade, ele tem toda a razão de que essa é uma necessidade que o Brasil precisa de reativar o setor ferroviário brasileiro, como estão sendo feitos na Europa, como está sendo feito nos Estados Unidos, como está sendo feito na China. O exemplo do Japão é um exemplo típico de transporte ferroviário para milhões de pessoas ano, de maneira que o telespectador tem toda a razão em levantar esse tema, porque é uma carência brasileira e faz parte dos chamados projetos de infraestrutura brasileira. Tinha um trem-bala também que ligaria Rio a São Paulo, que tinha Mas esse é antieconômico. É. O trem-bala brasileiro, felizmente, não saiu de uma ideia, porque senão nós iríamos ter um investimento absolutamente inviável. A maior parte do tráfego se dá fora do Rio de Janeiro, fora do estado do Rio de Janeiro, se dá mais entre São Paulo para cima, quando ele entra nessa região sudeste, ele entra dentro de túneis. E você não pode botar um trem de altíssima velocidade dentro de um túnel, porque simplesmente ele não anda por causa do vácuo que se forma ali dentro. De maneira que ia se chamar de trem-bala um trem que não era bala, era balinha. Por isso... Ele iria reduzir a velocidade daquele trecho depois... tinha que reduzir. E não tinha tráfego para isso nessa região aqui do norte do estado, para Minas Gerais, etc., não tinha tráfego suficiente. Era antieconômico e, felizmente, o governo desistiu dessa ideia, porque não era uma boa ideia, não era um bom investimento e felizmente, não foi executado, porque seria muito oneroso, porque seria deficitário. Estamos encerrando o programa. Tem alguma observação que você gostaria de fazer aqui, que a gente conversou, algum aprofundamento de algum tema? Não, acho que não. Acho que você fez perguntas muito pertinentes, perguntas muito adequadas ao momento que nós estamos vivendo, de maneira que eu acredito que o telespectador, não pelas minhas respostas, mas pelas perguntas que ela fez, possa estar satisfeito em estar assistindo a esse programa que vocês organizaram tão bem. De maneira nenhuma. Meus parabéns aí por vocês. Você que fez o programa. Não. Muito obrigada pela sua presença, de verdade. Obrigado a vocês. Obrigada pela participação de todos. Nessa sexta-feira, agora, dia 27 de outubro, teremos um seminário gratuito na FGV sobre a modernização da infraestrutura brasileira. As vagas são limitadas e, para participar, você precisa se inscrever no site. Para essas e mais informações sobre a FGV, acesse o portal fgv.br. Boa tarde e até a próxima semana.